que você está dizendo isso? Pensem comigo. Tudo que Deus diz é verdade. Não é verdade? Tudo que Deus diz é... Tudo que Deus diz é... verdade. Tudo que Deus diz é... verdade. Eu acho que só nós escutamos. Vamos ficar... Tudo que Deus diz é... verdade. Há uma semana, deixa eu partilhar com vocês, que eu estou muito feliz. Há uma semana eu fui para Jerusalém. Há 2 semanas. E há uma semana eu estava em Jerusalém, onde o Senhor Jesus viveu. Então eu fui num lugar chamado Cenáculo. Que isso, diácono? Cenáculo. Eu fui num lugar chamado Cenáculo. Foi lá onde Jesus teve a Santa Ceia com os discípulos. No mesmo lugar, cara. Eu fiquei doido. Falei, foi aqui. Aqui. Não foi ali. Foi aqui. Santa Ceia, diácono, não sei o que tu está falando. Lembra que tem um quadro lá daquele filme muito ruinzinho do Dan Brown chamado Código da Vinci, que eles fazem um estudo, tudo aquilo é balela. Depois a gente senta, se vocês quiserem, eu explico para vocês. Tudo aquilo é balela. Mas aquele quadro é o quadro que retrata a última ceia. E a última ceia foi quando Jesus fez o quê? Oi? Consagrou o pão e o vinho, que se tornou corpus ex sanguinis Christi, o corpo e o sangue de Cristo. Diácono, então por que você disse que Deus não mentiu, Jesus nunca mentiu? O que ele fala na última ceia? E a gente revive todo domingo na missa. Então ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto parece o meu corpo. Não foi assim? Não. Ele disse: parece o meu corpo, isto é. E o verbo ser é absoluto. Isto é o meu corpo. Depois ele disse: isto é o meu sangue. Talvez você esteja pensando assim, e pode pensar assim, porque eu também já pensei. Mas eu não vejo nada na hóstia. Não é verdade? Eu queria ser diácono e padre, porque diácono e padre vê uma parada mó diferente. Não é verdade também? Não, claro que não. Ninguém aqui vê nada diferente. Eu vejo a mesma coisa que vocês. Exatamente. Você não vê Jesus, diácono, na hóstia? Abalou a minha fé. Eu pensei que você via. Já disse isso para o EAC e vou repetir porque algumas pessoas ainda não fizeram o EAC. Nós temos 5 sentidos, correto? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Dos 5, 4 não nos deixam perceber Jesus Cristo. Somente um nos permite. Visão não me deixa. Quando eu olho para Jesus no Santíssimo Sacramento, eu vejo somente pão. Olfato. Quando eu chego perto do cálice com vinho, eu sinto o cheiro de vinho. Paladar. Quando eu comungo a Eucaristia, eu sinto o gosto de pão. Tato. Quando eu comungo na mão, que eu pego o corpo de Jesus e ponho na boca, não é tato de sentir a pele, é pão. Somente a nossa audição
nos diz a verdade quanto ao sacramento da Eucaristia. Isto é o meu corpo. Por isso que na missa eu falo assim: Senhor, se o Senhor quiser tirar todos os meus sentidos, pode tirar, deixa só a audição. Não preciso dos outros. Não preciso dos outros. Eu só quero a minha audição. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero permitir que vocês façam algumas perguntas sobre a Eucaristia, para depois eu continuar. Podem fazer, o que vocês querem perguntar? Devagar, um por vez, para não ter briga. Mais alguma? Você quer vir? Quer falar aqui? Tá. Já te deixo, só tem aqui depois. Tá errado. Quando o padre ou o diácono, o ministro fazem o corpo de Cristo, você responde amém. Não é eu creio, não é Jesus aumenta a minha fé, é amém. O corpo de Cristo, só tem ateu nesse lugar. O corpo de Cristo, amém. Pega de pinça, faz assim e lambe. Como é que se faz, diácono? Mão esquerda em cima da direita. Aí o diácono ou o padre vai colocar o corpo de Cristo na mão esquerda. E aí você diz, amém. Pegue, comungue. Diácono, é só isso? Não. Acabou de comungar? Jesus é o mesmo num pequenino fragmento. Já viu quando o Papa celebra a missa? A hóstia é desse tamanho. Ele segura assim, ó. Porque tem 1 milhão de pessoas, todo mundo tem que ver. Jesus é o mesmo naquela hóstia, Jesus é o mesmo naquele fragmento pequenininho que ficou na tua mão. Acabou de comungar na mão? Olhe. De fato não tem nada. E tem aqui um pedacinho. Olhe a ponta do dedo. Que trabalho é? Comunga na boca, mais fácil. Não tem problema nenhum, na boca. Corpo de Cristo, amém. Abre, bote a língua para escove a língua em casa, porque é porcaria não escovar a língua. Escovou a língua, abre língua para fora, a gente coloca em cima. Não precisa olhar a mão nem dedo. Enfim, deixa eu voltar para a minha palestra sobre a Eucaristia, porque a Luísa tem uma pergunta. Oi? Se algum dia do ano que não pode sobrar Eucaristia na igreja? Sim, quem acertar, a Roberta dá um Kit Kat, porque ela tem Kit Kat. O Gabriel tem. Ele ganhou um saco de Kit Kat hoje do padre e ele vai dar um Kit Kat sim. Tem sim, ele ganhou. Já falei, eu não dou Kit Kat mais. Eu dou depois. Quem acertar, eu dou 1/3 que eu trouxe de Jerusalém. Bonito, hein? Tá lá no meu carro. Tudo errado. Calma aí. Errado. Oi? Natal. Sexta-feira Santa. Alguém já acertou. Eu só falei que errou. Alguém já acertou. Eu só falei que errou para a gente continuar. Mas depois eu vou reconhecer que essa pessoa já acertou e vou dar 1/3. E o Gabriel vai dar no Kit Kat. Um dia no ano que não pode ficar nenhuma reserva de Eucaristia. Que dia? Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. A Roberta acertou. Vai ganhar um Kit Kat do Gabriel. Por que, diácono, não pode ficar nenhuma Eucaristia na sexta-feira? Porque no sábado é vigília pascal.
onde nós vamos gritar o aleluia, ressuscitou. Então nós vamos consagrar novas eucaristias, novas hóstias, entenderam? Enfim, deixa eu contar para vocês sobre um milagre. Posso? Chamado o milagre de Lanciano. Conhecem? Lanciano, uma cidade lá na Itália, século 13 mais ou menos, século 13 que eu estou dizendo. Século 13 para nós que estudamos corresponde a que ano? 1200. Hein? Fechado? Um padre foi celebrar a missa. Olha isso, padre, Patrícia, um padre. Na hora que ele estava celebrando a missa, ele duvidou. Um padre. Pode acontecer com todo mundo. Quantas vezes você já duvidou que é Jesus? Eu também, muitas. O padre, na hora que estava celebrando a missa, ele duvidou que era Jesus Cristo de verdade. No exato momento em que ele duvidou, o que aconteceu? Aquela hóstia que estava na mão dele transformou-se num pedaço de carne na mão dele. E o vinho que estava no cálice transformou-se em sangue. Acabou a história? Não. Agora que vem a coisa braba. Essa coisa é difícil de acreditar. 1200 e pouco guardaram, e durante todos os séculos foi guardado estes pedacinhos de carne e sangue. Até que num determinado período do século passado, a igreja pediu que a NASA, os cientistas não a NASA que vai para o céu, mas aquele povo cabeçudo que entende muito das coisas, para pesquisar a Eucaristia. Você pode pesquisar? Pode. Não foi um médico católico, não, que vai falar, tu está mentindo, tu é católico, tu quer mentir para a igreja. Foi cientistas que não eram cristãos, começaram a pesquisar. Pasmem, pesquisaram. Sabe o que os cientistas falaram? Primeira conclusão: é carne humana. Segunda conclusão: é carne humana e é carne do átrio, do coração. Átrio é uma parte que eu não sei o que é, mas é do coração. Primeira conclusão é carne humana. Segunda conclusão é uma parte do coração. Terceira conclusão é carne viva. Viva. 1200 que eu estou falando, não estou falando de um minuto atrás. 1200, século 13. É carne viva. Acha que acabou por aí? Foram estudar o sangue, as gotículas de sangue, que ficaram vários pedacinhos de sangue coagulado. Primeira definição, é sangue humano. Segunda definição, conclusão, é sangue AB, o tipo sanguíneo AB. Terceira conclusão, que belo, é o mesmo sangue do Santo Sudário. Já ouviram falar no Santo Sudário? Aquele pano que enrolou Jesus Cristo? É o mesmo sangue. Acreditem agora, sangue vivo. Vivo. Querem agora o top dos tops desse milagre? Quando o sangue coagulou, ele coagulou um pedacinho pequenininho, um mais ou menos, um grandinho, outro menorzinho. Pegaram um pedacinho menor de todos e colocaram numa balança de precisão. Vou inventar um peso aqui, tá bom? Pesou aquela gotícula e deu 1 grama.
Guardaram aquela gotícula e pegaram outra gotícula maior e deu necessariamente um peso diferente. Não é verdade? Não é verdade. 1 grama. Pegaram aquela gotícula que era mais ou menos e guardaram e pegaram a maior de todas. Pesaram também. Agora deu diferente. Não. 1 grama. Pegaram tudo e colocaram na balança. Deu 1 grama. Que bruxaria é essa, já? Quer entender? Olha que bonito. O que eu falei para vocês na hora de comungar? Olhar porque Jesus está inteiro em qualquer fragmento. Bonito demais. Então, naquela hóstia enorme que o Papa celebra, ou naquele fragmento pequenininho que está na sua mão, Jesus está ali inteiro. Diácono, o senhor está falando, mas ainda assim está difícil para mim acreditar, porque eu não consigo ver. É verdade. O que eu faço então, diácono? Reza? Rezo. E se eu rezar e eu não acreditar? O que eu faço? Quem tem coragem de dar essa resposta? O que eu faço? Desisto. Né? É claro que tem que desistir. Desiste sim. Desiste, vai ser, sei lá, Hare Krishna. Não desiste não. Desiste não. Quando o padre, hoje vocês vão participar da missa de uma forma que vocês nunca participaram. Quando o padre começar a liturgia eucarística, que ele começar assim, na noite, ele tomou o pão. Eu quero que vocês façam uma experiência de ficar olhando profundamente para o padre. Não para o padre Renato, mas para aquele homem que está falando ali, a pessoa. Não, é o padre Renato. Não, pode ser o padre Renato, pode ser o Papa. Naquela hora os dois têm a mesma importância. Olha para o padre. E aí vocês vão escutar belo demais. O padre não fala em terceira pessoa. Vocês já perceberam isso? Então ele diz, isto é o corpo dele. O que o padre fala, isto é o meu corpo. Edson corpus mel. Isso é latim, bonito, né? Latim é bom, vocês saberem também. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Naquele momento da missa, o padre age, que é também em latim, in persona Christi. Na persona, pessoa Christi, de Cristo, na pessoa de Cristo. E eu quero te convidar hoje a viver a experiência de ouvir Jesus falando pela voz do padre Renato. Vai te aproximar da Eucaristia. Vai te aproximar da Eucaristia. Não vai parecer muito longe, porque eu não ouvia, eu não escuto. Eu não escuto Jesus falar. Eu não sinto Jesus me segurar. Eu não sinto Jesus me dar um abraço. Você vai ouvir a voz do Padre, que vai ser a voz de Jesus Cristo. Aí eu volto, para a gente já terminando. A primeira coisa que eu disse aqui, qual foi? Jéssica, Stephanie, Bruna, Mateus, Elton, Gabriel. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês? Deus pode mentir? Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Eu acredito mais na Eucaristia, já disse isso e vou repetir. Eu acredito mais na Eucaristia do que eu estou vivo. De verdade.
Se você falar para mim, Diácono, você está morto, eu vou falar, me belisca, para eu ter certeza. Você pode me beliscar? Mas quando eu ouço, isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, o maior de todos os milagres. Quem já viu milagre? Eu já vi muitos. Mas o maior de todos os milagres eu vejo em cada Eucaristia que eu participo. Se eu for num cemitério, e na missa do cemitério, no dia 2 de novembro, tem missa de finados, dia dos finados, no cemitério. Se na hora da missa, todos os mortos levantarem e ressuscitarem, e o padre estiver consagrando, eu fico com esse milagre aqui. Eu vou falar assim, pode voltar todo mundo que isso é pequeno. Milagre pequeno, ressuscitar é fácil. Eu quero ver Deus se fazer pão. Isso é difícil. Esse é o maior de todos os milagres, que nós temos a riqueza de ter. Que falam tão mal, que jogam pedra, que não acreditam. Nós temos o maior de todos os tesouros, Jesus Eucarístico. Sabe por que Jesus se fez pão? Porque todas as vezes em que nós nos colocamos diante de algo muito maior do que nós fugimos. Se Jesus descesse aqui agora, rico em glória e majestade, você fugiria dele, por vergonha, porque você ia pensar, e eu também, quantos pecados eu tenho, eu não devo ficar perto dele. Como é que eu vou ficar perto de Jesus? Eu vou ralar, meter o pé daqui. Então ele se faz pão, porque pão, para mim, é algo mais comum. Eu não tenho medo de pão, mas eu teria medo de Deus. Isto é o meu corpo. A missa nunca mais vai ser a mesma para vocês, nem para mim. Por isso eu digo para vocês, eu sou o homem mais feliz do mundo. Existem outros homens tão felizes quanto eu, tá bem, não vou dizer, existem, mas ninguém me passa, empata comigo. Não existe homem mais feliz no mundo do que eu, não existe. Pode olhar, já viram o homem mais feliz do mundo? Olhem para mim, por favor, podem olhar. Cara, como você é soberbo, diácono, como você é metido. Não, eu sou feliz, Deus me ama. Tu tem noção do que é isso? Eu não estou falando que alguém me ama. Eu sei que vocês me amam também, graças a Deus. E eu sou muito feliz por isso, de verdade. Mas Deus me ama. E Deus se oferece a mim em cada Eucaristia. Ele fala, Júlio, eu me ofereço. Não é você que quer, eu me dou. Eu me entrego. Eu sou o homem mais... é claro, tá com um cartão sem limite, com a poupança cheia do dinheiro, não tem problema. Todos na sua família são convertidos. Mentira, meu primo está jurado de morte. Vamos continuar orando por ele. Graças a Deus ele começou a trabalhar agora. Deus seja louvado. Eu tenho um montão de problemas, igualzinho a vocês. Eu não tenho pai, meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Sinto uma saudade do tamanho do mundo daquele homem. Eu queria voltar no tempo para poder amá-lo mais. Eu amei pouco. Eu era muito pequenininho, 15 anos, eu não entendi. Mas eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu tenho Jesus Eucarístico. E digo para vocês, no dia 6 de abril do ano que vem, o céu vai parar. Será o dia da minha ordenação. E no dia 6 de abril, às 18 horas da noite, em Santa Cruz, aqui pertinho, eu estarei para celebrar a minha primeira missa. Não quero mais nada. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue.
No início eu disse para vocês acham que não ouviram, ou se ouviram, talvez não entenderam como eu queria colocar. Eu disse assim: pediram para eu falar do amor da minha vida. É fácil falar daquele que se ama, mas eu vejo Jesus Eucarístico como vocês veem, num pedacinho de pão. Eu quero convidá-los agora, enquanto o Ministério de Música cantar uma canção, nós vamos ter alguns minutos breves de adoração, mas eu quero te convidar a adorar de verdade, a olhar para Ele e falar assim: cara, não estou te vendo, cara, não estou te ouvindo, cara, acho que às vezes eu até duvido, mas eu sei que você está aí. Às vezes a minha oração para Jesus é assim: eu sei que você está aí, isso me basta. O mundo pode desabar, os meus amigos podem me abandonar, eu sei que você está aí, você é Deus e está comigo. Eu quero te convidar, meu querido e minha querida, a amar Jesus Eucarístico, do seu jeitinho jovem, feliz. Mas eu quero te convidar a adorar Jesus como você nunca adorou. A olhar para Ele e falar: eu sei que você está aí, não estou te enxergando. Ah, mas que bom, o diácono também não te enxerga, eu estou mais tranquilo, graças a Deus. Nem o Padre Renato te vê como eu achava que te vê. Mas eu sei que você está aí. Vocês topam ter essa experiência? Ou não? Chega. Vamos adorá-lo? Hein? Vamos cantar uma canção enquanto isso, enquanto eu me preparo? Uma canção de meditação. Então, vamos lá. Mi maior, Gabriel. Mi maior, Gabriel. Essa é uma das canções que eu mais amo na igreja, porque diz tudo o que eu quero dizer. E nós vamos cantá-la para Jesus. Quem souber canta, quem não souber aprende. Assim, ó: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Você consegue dizer isso? Amar-te mais, amar-te mais que a mim mesmo, que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há